A apresentação do nosso trabalho foca essencialmente a evolução histórica de um dos suportes ópticos mais conhecidos, o CD. Começaremos por referir o que é então este suporte, quais os seus detalhes físicos, formas e diâmetros mais relevantes e como se procede à sua produção. De seguida, abordaremos a sua evolução ao longo dos tempos, a importância de cada um dos formatos, sem deixar de referir, claro, o seu criador, James Russell. Posteriormente, daremos especial atenção ao formato mais recente dos suportes ópticos a nível do CD e quais as perspectivas futuras. O que é? O CD, abreviatura de Compact Disc, foi desenvolvido pela Sony e Philips em 1979 e comercializado a partir de 1972. É um dos mais populares meios de armazenamento de dados digitais, principalmente de música comercializada e softwares de computador. Tem capacidade de 700 MB, 79 minutos e 57 segundos de áudio, assim como um mecanismo de leitura de 780 nanómetros de onda de laser semicondutora. Pode possuir dimensões de 12 cm de diâmetro, tamanho universal, ou 8 cm de diâmetro, tamanho reduzido. Este disco foi originalmente desenvolvido para armazenar gravações de som e reprodução, mas mais tarde expandido para incluir o armazenamento de dados, CD-ROM, incluir apenas uma vez áudio e armazenamento de dados, CDR, médias regraváveis, CDRW, discos de vídeo compactados, VCD e Super Video CD. A partir do final da década de 1980 e início da década de 1990, a invenção dos compact discs prometeu maior capacidade, durabilidade e clareza sonora sem ruídos, fazendo os discos de vinil serem considerados antiquados com a banalização dos CDs. A consecutiva banalização de gravadores de CD permitiu a qualquer utilizador de PC gravar os seus próprios CDs, tornando este meio um sério substituto a outros dispositivos de backup, cópia de segurança. Um CD é um disco de acrílico sobre o qual é impressa uma longa espiral, 5,6 km de extensão. As informações são gravadas em furos nessa espiral, o que cria dois tipos de irregularidades físicas, pontos brilhantes e pontos escuros. Estes pontos são chamados de bits e compõem as informações carregadas pelo PC. A leitura destas informações é feita por dispositivos especiais, que podem ser CD players. Para proteger a superfície do CD da sujidade, é colocada sobre ela um disco de plástico próprio. Discos, formas e diâmetros. Os dados digitais num CD começam no centro do disco e estendem-se para a borda, o que permite a adaptação dos CDs com menores dimensões. No entanto, com consequente redução de dados digitais. CDs padrão estão disponíveis em dois tamanhos, sendo que o mais comum, inicialmente concebido pela Sony, apresenta 120 mm de diâmetro, com 74 ou 80 minutos de áudio e uma capacidade de áudio de 650 ou 700 MB. Este diâmetro foi depois adaptado por outros formatos, CD, DVD, HD-DVD e Blu-ray. Algum tempo depois foram produzidos os primeiros mini-CDs. Tal como o próprio nome indica, possuem 80 mm de diâmetro, entre 21 e 24 minutos de áudio e uma capacidade de dados entre 185 e 210 MB. Produção dos CDs. CDs replicados são produzidos em massa, inicialmente usando uma prensa hidráulica. O molde fecha-se como um batedor de metal em contacto com a superfície do disco, e o plástico é deixado arrefecer e endurecer. Uma vez aberto, o substrato do disco é removido do molde por um braço robótico e é criado um orifício central de 15 mm de diâmetro, chamado anel de empilhamento. O tempo necessário para carimbar um CD é geralmente 2 a 3 segundos. Este método produz a peça de plástico claro, branco, do disco. Depois uma camada metálica refletora, geralmente alumínio, é aplicada ao substrato claro em branco. O disco passa sob uma luz ultravioleta e está pronto para ir para pressionar. Para preparar para pressionar um CD, um mestre de vidro é feito, usando um laser de elevada potência, um dispositivo semelhante a um gravador de CD. O mestre de vidro é uma imagem positiva da superfície de CD desejado.
A fieira é uma imagem negativa do mestre de vidro. Tipicamente, várias são feitas dependendo do número de réplicas que se quer fazer. A fieira, em seguida, passa para uma prensa e a imagem física é transferida para o CD, em branco, deixando uma imagem final positiva sobre o disco. Uma pequena quantidade de laca é aplicada sobre o anel, em torno do centro do disco. O disco pode então ser impresso e embalado. CDs manufaturados, que são vendidos nas lojas, são selados por um processo chamado polywrapping, ou retrátil. James Russell. Russell nasceu em Washington em 1931. Frequentou a Faculdade de Física e, anos mais tarde, já trabalhando como físico na General Electric, encontrava-se entre os poucos a usar a televisão a cores e o teclado, que era nada mais que o início dos computadores modernos. Como viciado em música, Russell reclamava a falta de qualidade de som e, como tal, fazia questão de procurar a solução para a melhoria dessa tecnologia. Começou o esboço de um novo sistema de gravar música que dispensava o contacto físico entre o disco e o aparelho, e rapidamente entendeu que a melhor maneira de o conseguir era através da luz. Já com alguma experiência nesta área, Russell percebeu que, se representasse os números binários 1 e 0 com claro e escuro, o aparelho poderia reproduzir sons sem recorrer a uma agulha. Foi em 1965 que surgiram os primeiros passos para o sucesso. Ao inventar o primeiro sistema de gravar e tocar de digital para óptico, conseguiu gravar numa placa de plástico sensível à luz e a pequenos bits de claridade e escuridão. O laser lia os dados binários e, em seguida, o computador convertia-os em sinal sonoro. Surgiu assim o primeiro compact disc, que depois, na mão de outros investigadores, foram desenvolvidos originando novos formatos. Vinil. Trata-se de um disco de plástico que registra informações de áudio, os quais podem ser reproduzidos através de um giradiscos. Este disco possui ranhuras em forma espirulada, que conduzem a agulha da borda externa até ao centro. A agulha apresenta movimentos vibratórios que serão transformados em sinais elétricos e posteriormente amplificados, ou seja, tornados audíveis. Laserdisc. O Laserdisc foi o primeiro disco óptico de armazenamento de áudio e vídeo disponível ao público. A tecnologia do disco óptico usando substrato transparente foi desenvolvida por David Gregg em 1958. O Laserdisc teve a sua estreia comercial em 1978, apenas 2 anos após o VHS e quase 4 anos antes do primeiro CD. Tem suas bases na tecnologia do Laserdisc. O Laserdisc atualmente, apesar de já substituído por outros dispositivos mais recentes, mantém uma certa popularidade entre colecionadores, principalmente no Japão, onde o formato foi mais popular. CDR. Em 1990 surgiram os primeiros CDR, permitindo aos utilizadores gravar os seus próprios CDs. Estes CDs têm uma capacidade máxima de 700 MB. O CDR é um disco fino de 1,2 mm de policarbonato, usado principalmente para gravar músicas e dados. Mas em vez de alumínio usado nos CDs comuns para guardar os dados, estes CDs usam uma cera especial para isso. Durante o processo de gravação, o laser do gravador do CD cria na superfície lisa da cera microdepressões análogas às dos CDs comprimidos, que serão ouvidas como bits de informação pelos aparelhos leitores de CD. Ao contrário dos CDs regraváveis, CD-RW, os CDR podem ser gravados uma única vez. O CD gravável de alta capacidade é um formato de maior dimensão de gravação e pode conter 98,5 minutos de áudio. CD-RW. Em 1995 surgiram os primeiros CD-RW, que permitem ao utilizador gravar e regravar os dados. Tal como o CDR, este tem uma capacidade máxima de 700 MB. O CD-RW é um meio regravável que utiliza uma liga metálica, em vez de um corante. O laser de escrita, neste caso, é utilizado para aquecer e alterar as propriedades da liga, e consequentemente alterar a sua refletividade.
O CD regravável de alta velocidade tem um design diferente que permite descrever em velocidades que variam entre 4 vezes a 12 vezes. CD-ROM. Nos primeiros anos de existência foi apenas usado para áudio. No entanto, em 1985, o livro amarelo CD-ROM foi criado pela Sony Philips, que permitiu utilizar o CD-ROM para armazenamento de dados de computador no formato físico, que depois seriam lidos por uma drive de CD-ROM no computador em si. Mini-CD. A sua designação de mini-CD surge devido à sua dimensão de 8 cm de diâmetro, ao contrário dos CDs, cujo seu diâmetro é de 12 cm. Estes têm uma capacidade de gravação de 180 MB, tanto no formato R como no formato RW. Super Audio CD. O Super Audio CD é um CD de alta resolução apenas de leitura ótica de disco de áudio. Formato este que foi projetado para proporcionar maior fidelidade de reprodução de áudio. Introduzido em 1999, foi desenvolvido pela Sony Philips, as mesmas companhias que criaram o livro vermelho. O Super Audio CD estava em guerra de formatos com o DV Audio, mas não veio substituir CDs de áudio. Títulos no formato de Super Audio CD podem ser emitidos como discos híbridos. Os discos contêm o fluxo de áudio Super Audio CD, bem como uma camada de CD áudio padrão, que é reproduzida em CD players padrão, tornando-os compatíveis com versões anteriores. Video CD. O Video CD foi utilizado para armazenar média de vídeo. Estes CDs podem ser reproduzidos em tocadores dedicados, em DVD players, computadores pessoais e algumas consolas. Destinavam-se a competir com os VHS, sendo a sua qualidade superior em imagem, como também a resistência, pois não se deteriorava em cada utilização como os VHS. Em termos de leitura, é projetado um laser sobre o holograma. O holograma refrata este fecho de acordo com o padrão específico de interferência luminosa que ele armazena. A luz resultante recria a imagem dos dados da página que estabeleceu o padrão de interferência. Como funciona um holográfico Versatile Disc? Em termos de gravação, um sistema HVD simplificado consiste dos seguintes componentes principais. Um laser azul ou verde, de comprimento de onda de 532 nanômetros no sistema em teste, um divisor ou fusor do feixe de luz, conjunto de espelhos, modelador espacial de luz, um sensor CMOS e uma mídia de gravação de fotopolímero. O processo de escrita de informações no HVD inicia-se com a codificação da informação em dados binários a serem armazenados no modelador espacial de luz. Estes dados são transformados em uns e zeros, representados como áreas opacas ou translúcidas numa página. Página é esta que é a imagem que o feixe de informação irá atravessar. Depois de página de dados ser criada, a próxima etapa consiste em disparar um raio laser num divisor de feixe, para produzir dois feixes de luz idênticos. Um dos feixes é direcionado para fora do modelador. Este feixe torna-se feixe de referência. O outro feixe é dirigido para o modelador e torna-se no feixe de informação. Quando o feixe de informação passa através do modelador, partes da luz são bloqueadas pelas áreas opacas da página e outras partes passam através das áreas translúcidas. Deste modo, o feixe de informação carrega a imagem assim que passa através do modelador. Quando o feixe de referência e o feixe de informação se unem novamente no mesmo eixo, criam um padrão de interferência luminosa, os dados da holografia. Este feixe de união carrega o padrão de interferência para o disco de fotopolímetro e armazena-o ali como um holograma. Agora, em termos de leitura, no sistema de leitura HVD, o laser projeta um feixe luminoso sobre o holograma, um raio de luz que é idêntico ao feixe de luz. O holograma refrata este feixe de acordo com o padrão específico de interferência luminosa que ele armazena. A luz resultante recria a imagem dos dados da página que estabeleceu o padrão de interferência luminosa, em primeiro lugar. Quando este raio de luz, o feixe de reconstrução, se reflete no disco, ele viaja para o sensor CMOS. O sensor CMOS, então, reproduz os dados da página. Vamos agora falar das vantagens e desvantagens do HVD em relação ao HDVD e ao Blu-ray.
Em termos de velocidade de leitura ou de escrita, o HDVD tem velocidade de 36,5 MB por segundo, assim como o Blu-ray. Já o HVD tem uma velocidade de 1 GB por segundo. Em termos de custo inicial por gravador ou reprodutor, em dólares, o HDVD tinha um custo aproximadamente de $2.000, o Blu-ray um valor igual ao do HDVD e o HVD um custo aproximado de $3.000. Em termos de custo inicial por disco gravável, o HDVD tinha um custo de $10, o Blu-ray de $18 e o HVD de $120. Em termos de capacidade de armazenamento inicial, o HDVD tem uma capacidade de 30 GB, o Blu-ray de 54 GB e o HVD de 300 GB.